Bom, gente, eu vou me permitir fazer uma análise psicológica sobre o seriado Bebê Rena e vou me permitir fazer essa análise porque se trata de uma história real, então a gente tem elementos bastante consistentes para vocês poderem entenderem. Não é uma história de um roteirista, né? Porque aí fica muito mais difícil, porque o roteirista inventa o que ele quiser. Na verdade, os fatos são todos reais. E vamos começar pela Marta, a stalker, a obsessiva. O que acontece? Quem é a Marta? A Marta é uma pessoa que já tem alguns sinais de comprometimento, porque ela repete esse padrão, que é um padrão obsessivo. Como é que é esse padrão obsessivo? Ela tem fixada na mente dela situações que, de alguma forma, deram ou poderiam dar prazer, dar satisfação, dar felicidade para ela. Prazer não é no sentido sexual evidente. O personagem é um personagem absolutamente infeliz, uma pessoa que é rejeitada por todo e por tudo, por todos e por tudo, e que não tem esse momento de prazer, mas isso não justifica o quadro dela. Aí o que acontece? Quando o Doni entra em contato com ela, fica condoído com ela e gera nela aquela coisa de fazer ela rir, de fazer ela ter prazer e ainda por cima permite que ela de alguma forma se sinta desejada, isso vira uma imagem na mente dela que se fixa e que ela não consegue se livrar, que é o que caracteriza o pensamento obsessivo. O pensamento obsessivo é um pensamento que penetra na nossa mente e a gente não consegue tirar ele, e pior ainda, ele volta com muita facilidade. E essa imagem de prazer é projetada por sobre a pessoa do Doni, que de alguma forma gerou e alimentou, sem querer, esse sentimento de prazer. A partir daí que a imagem fica fixada, ela fica indo atrás da repetição desse sentimento de prazer que a imagem produz de uma forma desvairada, de uma forma desenfreada. Ela não tem limite. E não tem limite por quê? Porque toda vez que ela fica infeliz, toda vez que ela fica ansiosa, toda vez que ela sente falta de alguma coisa, ou pior, nem isso, toda vez que a imagem de prazer vem à cabeça dela, ela tem a compulsão de seguir essa imagem prazerosa da cabeça dela na vida real, sem limites. Já tem toda uma repetição de prazer, porque já por várias vezes ela repetiu esse padrão, tem na história outras situações como essa. Isso normalmente é classificado como uma doença, assim, é muito curioso, né? Porque o personagem real, a Marta de verdade, não a personagem da série, ela reclamou que retrataram ela como gorda, mas não reclamou que retrataram ela como doida. Isso é um tipo de loucura, que é uma obsessão, que precisa de tratamento, muitas vezes, quando a obsessão se torna uma coisa desenfreada, agressiva. Vocês viram como ela fica dominada pelo ódio quando alguém interfere no caminho entre ela e a concretização do prazer, como ela agride a transexual. Muitas vezes precisa de internação, de isolamento social, e ela não aceita a perda, ela não aceita perder o contato com aquela sensação. Esse é o perfil psicológico da Marta. Já tive vários casos no consultório de pessoas que foram submetidas a terem que passar por aquelas medidas protetivas. O meu paciente era a Marta, né? Só que quadros mais leves, mas me lembro, há muitos anos atrás, até precisou de internação. É um quadro delicado, é injusto a gente acusar a pessoa, por mais odioso que seja o comportamento dela, porque se trata de uma doença.